diretamente do interior de Pernambuco, desafiam o preconceito, desfiando a língua no improviso. Quando vai dizer oxe, diz oxente. Quando diz um prefeito, ele é perfeito. E se eu cantasse errado, do teu jeito, dava a minha viola de presente. E adivinhe quem é o entrevistado de Bia Corrêa do Lago? Uma dica: ele é um dos maiores repentistas do Brasil. O grande Ivanildo Villanova, que vocês acabaram de ver com seu parceiro Heleno. Quer dizer, eu não posso aparecer na televisão fazendo um verso desmetrificado, que é fora da ética da cantoria. Eu não posso aparecer na televisão fazendo um repente com uma rima errada. Escrever e falar com fluência e competência. Mas há outros espaços onde se criam novas formas de expressão da língua portuguesa. A turma do seu bairro, por exemplo, que se encontra para levar um samba, um pernambucano, e gravou um desafio entre dois grandes cantadores da região, Ivanildo e Heleno. O desafio é uma espécie de duelo em forma de cantoria e é feito na base do improviso. A troca de ofensas entre os cantadores tem o objetivo de ver quem ganha o desafio. Nossa equipe propôs aos cantadores uma peleja baseada no mais puro preconceito linguístico. O tema era: você não sabe falar direito a língua portuguesa. Esse Heleno é bastante descuidado, pouca coisa na vida ele aprendeu. Quando dei, ele chama quando deu, e é por isso moleque de recado. Desbrigado em vez de obrigado, mas não é um autêntico nordestino. Muitas vezes capricha e fala fino, mas não pode entender meu dialeto. E se falando de poeta analfabeto, o maior é Heleno Severino. Não é poeta nordestino, ele quer pra cantar, porém não canta, que não tem uma mente pura e santa pra seguir esse Heleno Severino. Tô achando você tão pequenino, seu rojão para mim sem ligeireza. Ele é fraco demais, sem esperteza, o trabalho que tem não é completo. E eu não sei como esse analfabeto quer falar sobre a língua portuguesa. Vive Heleno atacando a natureza, a Deus e até a ecologia. Diz pro modo, pro que e diz pro via, tudo ele pratica com fraqueza. Seu aspecto é de pura safadeza, pois não pode ser muito inteligente. Quando vai dizer oxe, diz oxente. Quando diz um prefeito, ele é perfeito. E se eu cantasse errado, do teu jeito, dava a minha viola de presente. Nada toca, nada sente, ele fala que prova, mas não prova, que o pobre Ivanildo Villanova, ele é fraco de sobe de repente. A vergonha que tem pra nossa gente não merece galgar tanta mercê. É indigno de ganhar meu café, e ele fala que sonha, mas não sonha. E se eu fosse você, tinha vergonha de cantar com Heleno na TV. Daqui a pouco a gente volta com mais Ivanildo Villanova. Só que agora ele vai ter que mostrar que é bom de conversa. Ivanildo é o nosso entrevistado de hoje. Até já! Bia Corrêa do Lago foi até o interior de Pernambuco entrevistar o cantador Ivanildo Villanova, mestre do improviso. Diretamente de Caruaru para o Afinando, nossa super entrevista de hoje. A gente está aqui em Caruaru e vai conversar com o repentista Ivanildo Villanova, que vai falar um pouco dessa arte de ser cantador e repentista. O profissional da viola faz o quê? Onde é que se apresenta? É encomenda? Chamam? Você vai de feira em feira? Como é que é a vida de um repentista? Não, a princípio as feiras eram um ponto de referência, né? Eu comecei muito viajando nas feiras com meu pai, mas não cantando explicitamente na feira. Você procurava um salão de barbearia de uma pessoa conhecida, procurava um café, né, um pequeno restaurante, procurava um salão de bilhar, sinuca. Ali você cantava durante o dia e fazia a agenda para o resto da semana, para o resto do mês. À noite você cantava no mesmo local. Isso nas feiras, nas segundas, nas quartas, nas sextas, nos sábados. E você consecutivamente ia visitando feiras da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, e ia fazendo a sua agenda e seu conhecimento. Quer dizer, as feiras serviam para isso.
a imagem de que o sujeito cantava na feira não é verdade, não corresponde. A princípio, acredito que no começo dos séculos, há 150 anos passados, os cegos, quer dizer, usando o verso de cantadores, cantavam na feira, repetiam o verso de repentista. Ficou aquela imagem de que cantador tem que ser cego, analfabeto e cantar na feira. Aí você chegava numa barbearia e ficava esperando alguém te dar um tema, isso? Quem frequenta a cantoria já sabe o métier da cantoria. Você vai ouvir 2 repentistas, você ouve os primeiros baiões de cestilhas e depois já começa a pedir, eu quero um mote. O mote é tal, o mote de 7 sílabas, ou então um mote de 10 sílabas. Quer dizer, o exemplo seria o mote de 7, a saudade é companheira de quem não tem companhia. Pronto, é o mote, né? O mote de 7, é o mote tradicional. Aí vai desenvolvendo esse mote. O cantador faz 8 estrofes, faz 8 versos, 8 linhas e completa com essas 2 que você me pediu. Aí se você pede um mote em 10, você hoje me paga o que tem feito com os poetas mais fracos do que eu. Eu faço 8 linhas de 10 sílabas cada uma para complementar com essas 2 que você me deu. Agora as linhas são rimadas. A primeira livre, a segunda rima com a terceira, a quarta com a primeira, a quinta com a quarta e assim por diante. Não só você tem que mudar o tema de acordo com o que é pedido, como também o ritmo, você vai seguir o que te pediram. E a melodia também. A melodia e também a forma rítmica, se vai ser com 6 linhas, 7 linhas. Isso, cada gênero tem uma forma diferente. A forma de martelo alagoano não é a forma do galope beira-mar. A forma do rojão pernambucano não é a forma da gemedeira. E as melodias, você não pode colocar, cantar 4, 5 coisas numa melodia só. Cada baião, cada coisa que você vai cantando é uma melodia diferente, mesmo que seja em cestilhas. Agora, se eu não te der um mote, se eu te der um tema e disser, fala sobre o Nordeste e martelo alagoano, aí é mais fácil até, porque eu não te dei o mote. Não deu o mote. Mas você queria o mote que você quiser, ou nem põe se não quiser. Não, aí eu sou obrigado a cantar em martelo alagoano. Todo final eu tenho que dizer, nos 10 pés de martelo alagoano. O tema que você pedir, sendo em martelo alagoano, eu sou obrigado. Faz parte da ética da cantoria, você não pode se afastar daquilo ali. Quer dizer, o repentista, ele se caracteriza por ser um espontâneo. Isso. E ao mesmo tempo ele está preso a regras muito rígidas. Ele tem regra. Você não pode confundir repentista com embolador de coco, porque aí não tem compromisso com ética, não tem compromisso com o português, não tem compromisso com conhecimento, não tem compromisso com nada. É o que sair na cabeça. Cantador não, ele tem cuidado com o que vai dizer. Com a língua também está preocupado em falar um bom português? Ele tem os colegas, ele tem um povo, né? Quer dizer, eu não posso aparecer na televisão fazendo um verso desmetrificado, que é fora da ética da cantoria. Eu não posso aparecer na televisão fazendo um repente com uma rima errada, ou dizendo uma coisa que não existe, ou colocando uma coisa errada, o nome de um personagem errado, porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma história. Aí lá fora os colegas, os ouvintes, mas rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu escutei Ivanildo ontem à noite, mas rimou viola com Barbosa. É o fim. Parece que começou um arraial junino, com fogos, música, tudo que a gente tem direito aqui em Caruaru. Então a gente vai aguentar o som ao fundo. E vou te perguntar outra coisa. Existe um preconceito do Sul com relação ao Nordeste, devido à forma de falar diferente, expressões diferentes. Você sente que existe algum tipo de preconceito linguístico? Eu não digo que só linguístico, eu digo que existe em tudo, inclusive cultural. Aquele preconceito cultural, ao preconceito musical, ao preconceito até racial. Eu acredito que os nordestinos, a partir de um certo trecho do país, eles são tratados da mesma forma que os latino-americanos são tratados nos Estados Unidos, ou aqueles imigrantes são tratados na Europa. Quer dizer, nos Estados Unidos não passa de cucaracha, né? E na Europa é aquela coisa, aquela segregação, se há qualquer coisa você que é preto, é imigrante, é africano, é asiático, é preso e tal. A mesma coisa do nordestino. Quando, na verdade, o Brasil deve muito ao Nordeste. Porque se não fosse a Guararapes, se não fosse Taboca, se não fosse a insurreição pernambucana, talvez isso aqui ainda fosse uma parte da Holanda, ou fosse mesmo uma colônia holandesa, ou fosse um outro país que não fosse o Brasil. Então o Nordeste e deve ser respeitado, porque é rico culturalmente, é rico musicalmente, né?
é rico de costumes, de tradição, né? É rico de inteligência pelas pessoas, né? Não precisa nem dizer, basta você fazer uma relação da Academia Brasileira de Letras, dos grandes escritores, dos grandes pintores, dos grandes músicos, dos grandes comediantes. Então o Nordeste não tem por que se apequenar a ninguém. O Nordeste o Nordeste é força viva nesse país. Na cantoria existe uma outra modalidade que é o desafio. Então vamos chamar o Heleno Severino para cantar. O Heleno está vindo fazer aqui uma parelha que se chama? Uma dupla. Esse Heleno é bastante descuidado, pouca coisa na vida ele aprendeu. Quando dei, ele chama quando deu, e é por isso moleque de recado. Desbrigado em vez de obrigado, mas não é um autêntico nordestino. Muitas vezes capricha e fala fino, mas não pode entender meu dialeto. E se falando de poeta analfabeto, o maior é Heleno Severino. Você não é poeta nordestino, ele quer pra cantar, porém não canta, que não tem uma mente pura e santa pra seguir este Heleno Severino. Tô achando você tão pequenino, seu rojão para mim sem ligeireza. Ele é fraco demais, sem esperteza, o trabalho que tem não é completo. E eu não sei como esse analfabeto quer falar sobre a língua portuguesa. Já teve briga, assim, de dois cantadores, um se sentiu ofendido com o outro? Não, isso é folclore. Quando você se sente ofendido por um cantador, você já não vai cantar com ele. Eu queria agradecer a presença de vocês, que foi realmente super bacana, e pedir pra gente encerrar esse programa um repente de vocês falando sobre a nossa cultura, a importância das tradições culturais nordestinas, o uso da língua, na poesia, no cordel, no repente. Por favor. Vem de uma beleza tanta, desde a fazenda e a planta, desde a novena e a santa, para a sua devoção, até a época sem paz de conflito militar, internet, celular, e lá se vamos da Guarão. O cantador popular, o que nasceu pra cantar, para se apresentar por agreste e por sertão. Quem luta de noite a dia, quem não para a correria, sua arte é cantoria, e assim vamos da Guarão. Valeu, Ivanildo. E agora um recado. Se você gosta de escrever, não tenha preconceito contra você mesmo. Mande os seus textos aqui pra gente, dizendo quantos anos você tem e onde você estuda. A gente pode usar o seu texto para falar da língua portuguesa, ou então mostrá-lo no nosso programa. 20.001-970, Rio de Janeiro. Telefone 21-502-0022. E-mail afinandoalingua@futura.org.br. E agora chegou a hora do sarau, com o compositor de rap. E para encarar de frente um problema tão sério, o melhor é se juntar a um pessoal que tem muito a nos dizer sobre esse assunto. Nelson Sargento mostra um samba que se chama Idioma Esquisito. Estrambonático, palicopético, cibalemítico, estapafúrdico. Enquanto os repentistas Ivanildo Villanova e Heleno, diretamente do interior de Pernambuco, desafiam o preconceito, desfiando a língua no improviso. Quando vai dizer oxe, diz oxente. Quando diz um prefeito, ele é perfeito. E se eu cantasse errado do teu jeito, dava a minha viola de presente. E adivinhe quem é o entrevistado de Bia Corrêa do Lago? Uma dica. Ele é um dos maiores repentistas do Brasil. O grande Ivanildo Villanova, que vocês acabaram de ver com seu parceiro Heleno. Quer dizer, eu não posso aparecer na televisão fazendo um verso desmetrificado, que é fora da ética da cantoria. Eu não posso aparecer na televisão fazendo um rap com uma rima errada. E no sarau, o compositor de rap Bolt, diretamente da Rocinha, no Rio de Janeiro. Cotidiano de favelas e perigos. Uma sílaba mais forte. As proparoxítonas são palavras mais difíceis de pronunciar. E o mais engraçado é que algumas são muito semelhantes a palavras que realmente existem na língua portuguesa. Presolopépipo, lembra prosopopeia. Estrambonático, parece com estrambótico. E estapafúrdico é quase igual a estapafúrdio. Essa sutileza deixa ainda mais clara a intenção crítica do autor.
E quando chega o refrão final, a mensagem que ele nos revela é: falar difícil gratuitamente não leva a nada, muito menos a um bom samba. É isso aí. Outras palavras da letra da música Idioma Esquisito, você não acha? Aliás, a irreverência de Nelson Sargento me fez lembrar aquele verso do Noel Rosa: ninguém aprende samba no colégio. Mas e a língua? Será que só se aprende a língua nesse mais puro preconceito linguístico? O tema era: você não sabe falar direito a língua portuguesa. Esse Heleno é bastante descuidado, pouca coisa na vida ele aprendeu. Quando dei, ele chama quando deu, e é por isso moleque de recado. Desbrigado em vez de obrigado, mas não é um autêntico nordestino. Muitas vezes capricha e fala fino, mas não pode entender meu dialeto. E se falando de poeta analfabeto, o maior é Heleno Severino. Você não é poeta nordestino, ele quer pra cantar, porém não canta, que não tem uma mente pura e santa pra seguir este Heleno Severino. Tô achando você tão pequenino, seu rojão para mim sem ligeireza. Ele é fraco demais, sem esperteza, o trabalho que tem não é completo. E eu não sei como esse analfabeto quer falar sobre a língua portuguesa. Vive Heleno atacando a natureza, a Deus e até a ecologia. Diz pro modo, pro que e diz pro via, tudo ele pratica com fraqueza. Seu aspecto é de pura safadeza, pois não pode ser muito inteligente. Quando vai dizer oxe, diz oxente. Quando diz um prefeito, ele é perfeito. E se eu cantasse errado do teu jeito, dava a minha viola de presente. Nada diz, nada toca, nada sente. Ele fala que prova, mas não prova. Que o pobre Ivanildo Vila Nova, ele é fraco de sono e de repente. A vergonha que tem pra nossa gente não merece galgar tanta mercê. É indigno de ganhar meu café e ele fala que sonha, mas não sonha. E se eu fosse você, tinha vergonha de cantar com Heleno na TV. Daqui a pouco a gente volta com mais Ivanildo Vila Nova. Só que agora ele vai ter que mostrar que é bom de conversa. Ivanildo é o nosso entrevistado de hoje. Até já! Do Lago foi até o interior de Pernambuco entrevistar o cantador Ivanildo Vila Nova, mestre do improviso. Diretamente de Caruaru para o Afinando, nossa super entrevista de hoje. A gente está aqui em Caruaru e vai conversar com o repentista Ivanildo Vila Nova, que vai falar um pouco dessa arte de ser cantador e repentista. O profissional da viola faz o quê? Onde é que se apresenta? É encomenda? Chamam? Você vai de feira em feira? Como é que é a vida de um repentista? Não, a princípio as feiras eram ponto de referência, né? Eu comecei muito viajando nas feiras com meu pai, mas não cantando explicitamente na feira. Você procurava um salão de barbearia de uma pessoa conhecida, procurava um café, né, um pequeno restaurante, procurava um salão de bilhar, sinuca. Ali você cantava durante o dia e fazia a agenda para o resto da semana, para o resto do mês. À noite você cantava no mesmo local. Isso nas feiras, nas segundas, nas quartas, nas sextas, nos sábados. E você consecutivamente ia visitando feiras da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, e ia fazendo a sua agenda e seu conhecimento. Quer dizer, as feiras serviam para isso. A imagem de que o sujeito cantava na feira não é verdade, não corresponde. A princípio, acredito que no começo dos séculos, há 150 anos passados, os cegos, quer dizer, usando o verso de cantadores, cantavam na feira, repetiam o verso de repentista. Ficou aquela imagem de que cantador tem que ser cego, analfabeto e cantar na feira. Aí você chegava numa barbearia e ficava esperando alguém te dar um tema, é isso? Quem frequenta a cantoria já sabe o métier da cantoria. Você vai ouvir dois repentistas, você ouve os primeiros baiões de cestilhas e depois já começa a pedir: eu quero um mote. O mote é tal, um mote de 7 sílabas, ou então um mote de 10 sílabas. Quer dizer, o exemplo seria um mote de 7. A saudade é companheira de quem não tem companhia. Pronto, é o mote, né? O mote de 7, é o mote tradicional. Aí vai desenvolvendo esse mote. O cantador faz 8 estrofes, faz 8 versos, 8 linhas e completa com essas duas que você me pediu. Aí se você pede um mote em 10,
Você hoje me paga o que tem feito com os poetas mais fracos do que eu. Eu faço 8 linhas de 10 sílabas cada uma para complementar com essas duas que você me deu. Agora as linhas são rimadas. A primeira livre, a segunda rima com a terceira, a quarta com a primeira, a quinta com a quarta e assim por diante. Não só você tem que mudar o tema de acordo com o que é pedido, como também o ritmo, você vai seguir o que te pediram. E a melodia também. A melodia a melodia e também a forma rítmica, se vai ser com 6 linhas, 7 linhas. Isso, cada gênero tem uma forma diferente. A forma de martelo alagoano não é a forma do galope beira-mar. A forma do rojão pernambucano não é a forma da gemedeira. E as melodias, você não pode colocar, cantar 4, 5 coisas numa melodia só. Cada baião, cada coisa que você vai cantando é uma melodia diferente, mesmo que seja em sextilhas. Agora, se eu não te der um mote, se eu te der um tema e disser, fala sobre o Nordeste e martelo alagoano, aí é mais fácil até, porque eu não te dei o mote. Não deu o mote. Mas você queria o mote que você quiser, ou nem põe se não quiser. Não, aí eu sou obrigado a cantar em martelo alagoano. Todo final eu tenho que dizer, nos 10 pés de martelo alagoano. O tema que você pedir, sendo em martelo alagoano, eu sou obrigado. Faz parte da ética da cantoria, você não pode se afastar daquilo ali. Quer dizer, o repentista, ele se caracteriza por ser um espontâneo. Isso. E ao mesmo tempo ele está preso a regras muito rígidas. Ele tem regra, você não pode confundir repentista com embolador de coco, porque aí não tem compromisso com ética, não tem compromisso com português, não tem compromisso com conhecimento, não tem compromisso com nada, é o que sair na cabeça. Cantador não, ele tem cuidado com o que vai dizer. Com a língua também está preocupado em falar um bom português? Ele tem os colegas, ele tem um povo, né? Quer dizer, eu não posso aparecer na televisão fazendo um verso desmetrificado, que é fora da ética da cantoria. Eu não posso aparecer na televisão fazendo, de repente, com uma rima errada, ou dizendo uma coisa que não existe, ou colocando uma coisa errada, o nome de um personagem errado, porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma história. Aí lá fora os colegas, os ouvintes, mas rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu escutei Ivanildo ontem à noite, mas rimou viola com Barbosa. É o fim. Parece que começou um arraial junino, com fogos, música, tudo que a gente tem direito aqui em Caruaru. Então a gente vai aguentar o som ao fundo. E vou te perguntar outra coisa. Existe um preconceito do Sul com relação ao Nordeste, devido à forma de falar diferente, expressões diferentes. Você sente que existe algum tipo de preconceito linguístico? Eu não digo que só linguístico, eu digo que existe em tudo, inclusive cultural. Aquele preconceito cultural, ao preconceito musical, ao preconceito até racial. Eu acredito que os nordestinos, a partir de um certo trecho do país, eles são tratados da mesma forma que os latino-americanos são tratados nos Estados Unidos, ou aqueles imigrantes são tratados na Europa. Quer dizer, nos Estados Unidos não passa de cucaracha, né? E na Europa é aquela coisa, aquela segregação, se há qualquer coisa você que é preto, é imigrante, é africano, é asiático, é preso e tal. A mesma coisa do nordestino. Quando, na verdade, o Brasil deve muito ao Nordeste. Porque se não fosse a Guararapes, se não fosse Taboca, se não fosse a insurreição pernambucana, talvez isso aqui ainda fosse uma parte da Holanda, ou fosse mesmo uma colônia holandesa, ou fosse um outro país que não fosse o Brasil. Então o Nordeste e deve ser respeitado, porque é rico culturalmente, é rico musicalmente, né? É rico de costumes, de tradição, né? É rico de inteligência pelas pessoas, né? Não precisa nem dizer, basta você fazer uma relação da Academia Brasileira de Letras, dos grandes escritores, dos grandes pintores, dos grandes músicos, dos grandes comediantes. Então o Nordeste não tem por que se apequenar a ninguém. O Nordeste o Nordeste é força viva desse país. Na cantoria existe uma outra modalidade que é o desafio. Então vamos chamar o Heleno Severino para cantar. O Heleno está vindo fazer aqui uma parelha que se chama? Uma dupla. Esse Heleno é bastante descuidado, pouca coisa na vida ele aprendeu. Quando dei, ele chama quando deu, e é por isso moleque de recado. Desbrigado em vez de obrigado, mas não é um autêntico nordestino. Muitas vezes capricha e fala fino, mas não pode entender meu dialeto. E se falando de poeta analfabeto, o maior é Heleno Severino. Você não é
poeta nordestino, ele quer pra cantar, porém não canta, que não tem uma mente pura e santa pra seguir este Heleno Severino. Tô achando você tão pequenino, seu Rojão, para mim sem ligeireza. Ele é fraco demais, sem esperteza, o trabalho que tem não é completo, e eu não sei como esse analfabeto quer falar sobre a língua portuguesa. Já teve briga, assim, de dois cantadores, um se sentiu ofendido com o outro? Não, isso é folclore. Quando você se sente ofendido por um cantador, você já não vai cantar com ele. Eu queria agradecer a presença de vocês, que foi realmente super bacana, e pedir pra gente encerrar esse programa um repente de vocês falando sobre a nossa cultura, a importância das tradições culturais nordestinas, o uso da língua, na poesia, no cordel, no repente. Por favor. Vem de uma beleza tanta, desde a fazenda e a planta, desde a novena e a santa, para a sua devoção, até a época sem parar de conflito militar, internet e celular, e lá se vamos da Guarão. O cantador popular, o que nasceu pra cantar, para se apresentar por agreste e por sertão. Quem luta de noite a dia, quem não para a correria, sua arte é cantoria, e assim vamos da Guarão. Valeu, Ivanildo. E agora um recado. Se você gosta de escrever, não tenha preconceito contra você mesmo. Mande o seu